Olá, telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. Hoje, conversando aqui com a deputada Márcia Lia, vai aparecer agora, já está aí no seu vídeo. Deputada, tudo bem com a senhora? Bem dentro do possível, né, Sérgio? Um momento de Pois muita é, apreensão, exa- mas estamos bem, exatamente. Para graças a quem não Deus por sabe, a todos. deputada, sem dúvida, a nossa deputada Márcia Lia, ela é conhecida, né, deputada, pela luta aí por direitos, igualdade, né? De oportunidades também para todos. A gente sabe muito bem disso, eu sei mais ainda porque eu acompanho o plenário, estou sempre lá com os deputados, com vocês, né, cobrindo o plenário. E eu queria exatamente eu queria que a senhora falasse primeiro um pouquinho da senhora, da sua área, né, de atuação, né, que a senhora tem aí a reforma agrária, né, a participação popular, a agricultura familiar, os direitos humanos, né, deputada? E outra também, principalmente, que é a questão da habitação, né? Sabe quantas pessoas ainda, né, não têm um lar, não têm onde morar, não tem. E a senhora está sempre nessa luta, porque eu sei, porque eu acompanho. Fala um pouquinho desse seu trabalho, deputada. Bom, Sérgio, primeiramente eu quero agradecer o convite do programa Conexão Legislativa, dizer que é um prazer enorme estar podendo participar desse programa, dizer que nós estamos aqui em Araraquara nos resguardando, fazendo as votações dos projetos online, do jeito que a gente entende que deva ser nesse momento. Com relação ao nosso trabalho, nós temos um trabalho muito forte. Eu sou do interior, todo mundo sabe que eu sou de Araraquara, né? A minha família mora em Araraquara, a minha vida é constituída aqui no interior, na questão da defesa dos direitos de moradia. Penso que as pessoas têm minimamente, porque está inclusive resguardado na Constituição Federal, no artigo 6º, que as pessoas têm direito a ter saúde, têm direito a ter moradia, têm direito a ter educação, têm direito a ter vários direitos, né? E nessa perspectiva, a gente tem feito a defesa das pessoas que menos direitos têm, né? A gente vive um momento no Brasil muito difícil, Sérgio, um momento onde nós estamos passando por uma crise institucional sem precedentes, uma crise econômica. Nós recebemos, para você ter uma ideia, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a semana passada a bancada do meu partido, do PT, nós nos debruçamos sobre a leitura do que está lá naquele documento tão importante, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente viu que o governo do Estado projeta esse ano e para o ano que vem também um PIB negativo, ou seja, a economia ela não vai crescer o que seria necessário, ela não vai corresponder às necessidades do povo paulista. E sim São Paulo, que é o estado mais rico, mais forte, que tem mais indústria, que tem mais poder econômico, está nessa situação. Eu imagino o restante da situação, né, de todos os outros estados e do conjunto do país. Mas nós trabalhamos essas questões, trabalhamos a defesa dos direitos das mulheres, a defesa do direito de moradia, a defesa de uma agricultura familiar que, de fato, dê conta de colocar alimentos saudáveis na mesa do povo paulista. E a gente tem ajudado muito na construção de cooperativas, na construção de associações. A gente tem um trabalho muito forte com os assentamentos rurais aqui da nossa região. Então, assim, um trabalho bastante consolidado, porque no interior a gente trabalha a questão da agricultura, a gente trabalha a questão da importância que é a defesa dos direitos dos trabalhadores, e a nossa luta tem sido essa, né? Desde o meu primeiro dia aí na Assembleia Legislativa, eu estive em defesa da saúde pública, em defesa da educação pública, em defesa da cultura, em defesa da moradia. Fala da deputada Márcia Lia. Deputada, a senhora estava falando exatamente, né, do projeto de lei que foi aprovado agora, um projeto emergencial, né, que é o 530 de 2020. Eu queria que a senhora continuasse esse raciocínio aí falando do projeto.
Pois é, nós conseguimos aprovar um projeto que a gente denominou de projetão, porque vários deputados puderam contribuir, né? Eu apresentei várias emendas, várias delas foram aceitas. Eu acredito que algumas delas, vários deputados também tenham pensado que, por exemplo, o auxílio gás, a questão da gente ter um recurso para a cultura, isso foi construído coletivamente. Mas o meu projeto mais importante foi o projeto que disponibiliza linha de crédito. O governo do estado vai abrir linha de crédito a partir do fundo do agronegócio paulista para que os pequenos agricultores, os assentados, os quilombolas, os pescadores artesanais, os indígenas, toda essa população que produz alimentos para abastecer aí da nossa vida, né, produzindo alimentos de qualidade, alimentos saudáveis, esse pessoal vai ter uma linha de crédito subsidiado, e o governo do estado se mostrou bastante receptivo ao nosso projeto, que entrou no projetão como uma emenda, né? O artigo 27, o artigo 26, o artigo 28, foram todos artigos que a gente articulou aí com vários deputados. Deputada Massalia, eu queria que a senhora falasse também a respeito, né, desse auxílio emergencial, né, como é que a senhora está vendo, né, essa questão toda, né, para as pessoas que estão mais necessitadas neste momento. Olha, a gente vive no Brasil, Sérgio, e todos nós temos sofrido as consequências de uma crise econômica sem precedentes. Desde que tiraram a presidenta Dilma, eles têm retirado direitos dos trabalhadores, né? Primeiro foi a revogação de vários direitos que constavam da CLT, depois a questão da terceirização, depois a reforma da Previdência do Bolsonaro, depois a reforma da Previdência do Estado. Então, todo esse conjunto de situações, e sempre dizendo que eles estavam fazendo a retirada de direitos para ampliar, para que as pessoas pudessem ter mais emprego, para que a economia pudesse ser aquecida. E a gente sabia, e a gente falava, e a gente gritava, e a gente esperneava, e a gente dizia: não está certo, não vai dar certo essa história, a gente não pode aquecer a economia tirando coisas. A gente tem que aquecer a economia fazendo a economia girar, as pessoas comprarem mais. Se as pessoas tiverem mais dinheiro no bolso, elas vão comprar mais. Se elas comprarem mais, a indústria tem que produzir mais, o comércio e a prestação de serviços vão fazer com que as coisas aconteçam mais. Então, assim, um grande erro, né? O Bolsa Família foi uma grande injeção de dinheiro na economia que fez com que pequenos municípios pudessem ter aí os seus pequenos comércios, os seus pequenos supermercados, os seus bares, tudo aquilo que gira a economia do local fosse melhorado, as condições melhoraram. E depois que eles mudaram essa forma de conduzir a economia, né, eu estou falando de uma forma muito simples, para que as pessoas possam entender. Depois que mudaram essa forma de conduzir a economia, o que nós temos visto é o desemprego, né, é a tragédia da fome. Nós voltamos, o Brasil tinha saído do mapa da fome, nós voltamos para o mapa da fome, nós estamos vendo as comunidades. Eu estava conversando essa semana com um assessor meu que mora próximo de uma favela aqui de São Paulo, e ele tem muitos amigos lá dentro, e ele estava me dizendo que a situação da fome está desesperadora, né? Então, como nós temos um presidente da República que não dá conta de cuidar da economia, um presidente da República que não consegue controlar essa crise sanitária, nós precisamos do auxílio emergencial. As pessoas não têm como comer, não têm como sair de casa para trabalhar. Aquela senhora que sai de casa e que vai fazer uma faxina na casa de alguém, ela chega no fim do dia, ela recebe um dinheirinho, ela passa no mercadinho, compra lá um pouquinho de comida, leva para sua família, paga a sua continha de água, a sua continha de luz, mas sem dinheiro, sem condições de sair de casa. Eles precisam sobreviver, senão a pessoa não morre de coronavírus, né? O vírus não infecta a pessoa, mas ela morre de fome.
Então, eu avalio ser fundamental que a gente tenha uma renda básica emergencial para atender a população que mais precisa, Sérgio. Deputada, só para voltar um pouco, eu queria ter continuado, mas aí eu acabei entrando nessa pergunta para a senhora aí do auxílio emergencial. Mas no projeto 350, né, nós tivemos aí a aprovação dele, do projeto, eu acompanhei, inclusive, eu fiz, né, cobri a aprovação do projeto. Ele foi aprovado e faltou aquele item 33, né, acabou tendo uma outra votação, né, para ser aprovado esse item dentro do projeto de lei 350. Como é que a senhora vê esse item que fala, né, da questão das fake news, né, fake news? Bom, o artigo 33 foi mantido, né, não foi retirado, que era o que Não, a foi gente mantido, pretendia. exatamente. Foi aprovado, foi aprovado. A nossa proposta, inclusive, eu tinha um projeto de lei exatamente da mesma forma que foi aprovado, que fake news em relação a essa pandemia, em relação à Covid-19, ela tem que ser punida, ela tem que ser penalizada, as pessoas não podem, porque é uma situação muito grave, a gente pode levar pessoas a erro. Se a gente solta uma notícia de que um determinado medicamento cura o coronavírus, a pessoa pode tomar esse medicamento, se for uma fake news, e ela pode morrer, ela pode ter uma complicação, né? Pode trabalhar no sentido contrário daquilo que a ciência diz. Então, não pode ter. Então, eu vejo como sendo muito positivo. Eu não concordava com a retirada, que era uma pretensão da deputada Janaína. Acho que ela se equivocou. Acho que ela não entendeu qual era o objetivo. E nós estamos vivendo um momento, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal está se posicionando aí no inquérito. Todo mundo fala, inquérito, o início de uma ação, de uma investigação para uma futura ação penal, é competência privativa exclusiva do Ministério Público, e que essa ação que o ministro Alexandre de Moraes está tocando, ela não poderia ter. Não é verdade. O Supremo Tribunal Federal tem sim a prerrogativa, na minha opinião, no meu entendimento, eu ouvi vários juristas a esse respeito, eu penso que o Supremo Tribunal Federal tem sim que chamar para si a responsabilidade de punir essa questão das fake news. Nós estamos vendo muita gente sendo massacrada, pessoas negras, pessoas LGBT e tantas outras situações por conta dessa disseminação do ódio, dessa disseminação da discriminação, do preconceito em relação a algumas coisas e algumas pessoas, que a fake news é a interlocutora, é ela que leva para as pessoas as mentiras que muitas vezes penalizam a vida de jovens, de idosos, de pessoas de uma forma geral, de mulheres. Então, eu sou totalmente a favor da manutenção do artigo 33. Penso que a Assembleia Legislativa de São Paulo acertou. Uhum. Se eu não me engano, parece que a multa passa de R$5.000, não é isso, deputada? Se eu não me engano. Olha, eu não me lembro. Eu não me lembro eu acho que é mais ou menos isso. Eu li que é bem salgada, né? Tá certo. Eu acho que tem que ser mesmo. As pessoas que se dispuserem a fazer uma barbaridade dessa, ela precisa ser penalizada. A única forma da gente impedir as pessoas de fazerem esse tipo de disseminação de mentiras, porque a fake news nada mais é do que uma mentira, que propagada por muitos instrumentos, propagada por muitos meios, ela pode virar, entre aspas, uma verdade para algumas pessoas. Então, tem que ser punida. Uhum. E nós tivemos também, são vários itens, né, deputada, de ações né, no combate a esse coronavírus que esse projeto traz. Inclusive, né, a situação da violência contra a mulher, né? Isso foi colocado dentro do projeto, né, pelo relator do projeto. Enfim, a ajuda também, né, a parte cultural aqui de São Paulo e vários outros artigos aí do projeto
né, que beneficiam, né, essas situações todas. Como é que a senhora vê, principalmente, né, eu queria que a senhora falasse, a senhora como mulher, dessa questão da violência contra elas no momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, principalmente, deputado? Olha, na verdade, nesse período em que as pessoas estão em isolamento social, aumentou 45% a violência contra as mulheres. E muitas vezes a violência contra a mulher, ela também vem junto da violência contra a mulher, a violência contra as crianças, né? Porque o sujeito, quando bate na mãe, às vezes a criança vai tentar defender a mãe e aí apanha junto. Então, e idosos também, né, deputada? Idosos também. Idosos também. Idosos, exatamente. Eu acho que a Assembleia acertou, viu, Sérgio? Eu acho que a Assembleia acertou. Penso que a inclusão desse artigo melhorou muito o projeto, né? Porque nesse momento de pandemia, em que as pessoas ficam dentro de casa presas, crianças, idosos, as pessoas todas dentro, às vezes, de um ou dois cômodos, né? A coisa fica muito... A gente sabe da situação da falta de moradia. São milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas que... Ali a gente estava falando aí, eu queria que a senhora continuasse, né, nesse assunto da questão da violência aí contra a mulher. Eu penso que foi acertada a decisão da Assembleia Legislativa, porque nesse momento de isolamento social as pessoas estão muito dentro das suas casas, muitas vezes em cubículos, em verdadeiros cômodos, e aí as pessoas acabam se agredindo, acaba tendo a violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos. Isso é muito ruim. Então, eu penso que a Assembleia acerta quando os deputados colocam aí a proteção às mulheres, o auxílio emergencial para as mulheres que tiverem em situação de violência, e também a possibilidade de que o governo do estado coloque essas mulheres, por exemplo, num hotel ou num alojamento, em algum lugar, para que ela saia daquela situação de violência, que se não sair, muitas vezes pode levá-la a óbito. Então, eu penso que foi muito bom, né? Nós colocamos muita coisa boa no PL 350 e ele ficou muito bom. Faltou algumas coisas, a gente queria colocar também a questão da isenção do pagamento do CDHU para as pessoas que não tivessem condição de pagar, não foi aceito, o governo do estado não aceitou, disse que era uma sociedade de economia mista e que não podia colocar, mas e aí nós tentamos também, a bancada do PT tentou colocar também a possibilidade da isenção para as pessoas que não tenham condições de pagar suas prestações do CDHU, para que a pessoa não incorra no perigo de perder o seu imóvel, de perder a sua casa por falta de pagamento, porque nesse momento de pandemia, muita gente não está trabalhando, como eu já disse, muita gente não vai ter condição de pagar a prestação. O governo alegou que a empresa CDHU ela é de economia mista e que não poderia fazer interferência naquilo que os acionistas eventualmente possam decidir. Mas a mesma coisa aconteceu com a Sabesp, e a Sabesp está isentando a tarifa, então tem muita coisa que a gente ainda vai continuar lutando, até porque nós temos o PL 253 que pretende que o auxílio emergencial para a cultura ele seja diferente do que foi aprovado. A gente aprovou, né, incluímos lá algumas coisas, mas o pessoal, os artistas, o pessoal do teatro, da música, da dança, enfim, do circo, não estão satisfeitos. Eles acham que por esse período de pandemia o que ficou aprovado não é suficiente. Então nós vamos continuar fazendo reuniões, fazendo debates e discutindo essa discussão essa questão do auxílio emergencial para o pessoal da cultura. A senhora está querendo dizer que, para o pessoal da cultura, eles acharam pouco, é isso? Na verdade, o que o governo do estado fez? Ele aprovou, como foi aprovado o PL 1075 lá no Congresso Nacional, que dá um auxílio emergencial de R$600, não constou auxílio emergencial
para os artistas do nosso tá. projeto. O que constou foi uma autorização, não está designado o valor, para que o governo do estado esteja autorizado a contribuir, a ajudar de alguma forma com os espaços culturais, né? Então, por exemplo, com um circo, com uma escola de dança, com uma escola de música, com uma oficina de teatro, essas coisas. E aí os artistas acham que a gente tem um debate maior a ser feito e nós vamos continuar fazendo. Uhum. Deputada, só para saber, quem nasce em Araraquara é Quem nasce em Araraquara é araraquarense. acertei, viu? Exatamente. Falando de Araraquara, eu queria saber das emendas, né, parlamentares, deputada. Como é que está isso aí na sua região, né, nessa área da senhora, a destinação das emendas, deputada? Olha, Sérgio, as emendas parlamentares para a saúde, né, boa parte delas foi liberada. As emendas parlamentares para outras destinações, como infraestrutura, como assistência social, como entidades, cultura, essas não foram liberadas, muito pouca coisa foi liberado, e a gente está assim, esperando que o governo pague todas as da saúde, porque a saúde agora é emergencial, para que depois a gente possa retomar o debate aí na casa, até porque os nossos debates têm sido feitos online, né? Nós não estamos presencialmente aí na Assembleia, então o que dificulta muito a gente conseguir conversar com aqueles interlocutores que vão negociar a questão das emendas com o governo do Estado. Mas a gente tem apresentado emendas para muitas prefeituras, temos ajudado muita gente. Metade das nossas emendas são para a saúde e metade das nossas emendas elas são para outras finalidades. E aí a gente ajuda muito a entidade assistencial como a PAI, associações que cuidam de idosos, que cuidam de crianças abandonadas. A gente tem também ajudado o pessoal da cultura, agricultura, temos várias emendas para ajudar o pessoal da agricultura. O nosso trabalho é um trabalho dos que mais precisam, os menos favorecidos. Então, a gente sempre trabalha na perspectiva. Para uma prefeitura, muitas vezes 50, 100 mil reais é pouco. Para uma entidade faz uma diferença, para uma PAI ajuda muito, para uma entidade que cuida de idosos ajuda muito. Então, assim, a gente tem feito um trabalho e tem uma coisa que é legal eu contar para vocês que estão nos assistindo. Nossas emendas, elas são discutidas com a comunidade. Nós temos nossos conselhos políticos. Hoje eu tenho 23 conselhos políticos ativos no estado de São Paulo, que é um conjunto de pessoas que participam do nosso trabalho, né? Várias regiões do estado. E essas pessoas são as pessoas que decidem, levanta-se todas as demandas daquela região, né? E para quem nós vamos mandar emenda. Então, o Conselho Político discute isso, vai na entidade, conhece a entidade, vê se a necessidade é premente mesmo, se aquela entidade precisa do recurso, se aquela PAI vai, de fato, entregar no projeto dos deficientes auditivos ou do pessoal deficiente físico, e isso é muito legal, porque faz com que as pessoas tenham conhecimento, muitas vezes, de situações que são desconhecidas da população. Então, é muito legal, o pessoal tem feito um trabalho muito bonito, os nossos conselheiros políticos, e a gente está muito feliz com a forma que o nosso mandato trata a questão da participação popular. Porque a gente concebe que o mandato não é nosso, o mandato é do povo. Nós representamos as pessoas que acreditaram no nosso trabalho e representamos aquelas que não votaram em nós também, já que nós somos 94 deputados e deputadas que representam toda a população do estado de São Paulo. Então, a gente está sempre aberto ao diálogo, a conversar com as entidades, a conversar com as escolas que nos procuram, enfim.
e depois a gente faz a reunião com o nosso conselho político e as pessoas discutem, olha, tem 10 pedidos, quais os pedidos aqui que a gente vai contemplar. É muito interessante o processo de participação da comunidade na discussão das emendas. Muito bem dito, viu, deputada? Falou tudo. Tem toda a razão. Eu queria saber também, deputada, já que a gente já está aí falando de Araraquara e região, como é que está a situação dos hospitais, né? Os leitos, como é que estão, qual a capacidade, mais ou menos, que está, qual a porcentagem aí, né? O que precisa mais, né, nessa área da saúde aí em Araraquara e região, deputada? Olha, o que nós precisamos aqui na minha região é o que está escrito no seu quadro aí, que as pessoas fiquem em casa. É verdade. Porque, sabe por quê? Porque o nosso índice de isolamento social aqui em Araraquara é o mais baixo da região. No dia de ontem foi 38% só. É muito pouco. Nossa, então a gente tá muito vendo, baixo, deputado. Muito baixo. A gente está vendo a contaminação ela ser muito mais rápida do que ela poderia ser. Ela poderia ser bem mais tranquila se as pessoas ficassem em casa, se as pessoas obedecessem aí a determinação da Organização Mundial da Saúde. O prefeito tem falado muito. Agora, na questão de leitos de UTI, o prefeito correu muito, ele foi muito rápido. O Edinho, que foi inclusive deputado estadual, você conhece o Edinho? Ele Sim, conheço. Foi muito rápido, construiu um hospital de campanha, separou uma unidade básica de saúde, uma UPA para dar um atendimento exclusivo para as pessoas com suspeita de coronavírus. Ele fez uma parceria com a Unesp aqui em Araraquara. Quem está testando, quem está fazendo os exames aqui em Araraquara é um pessoal da Unesp, da Faculdade de Farmácia. Então, assim, todas as pessoas em Araraquara que têm suspeita, todas estão sendo testadas, todos os profissionais de saúde foram testados, então a gente tem um cuidado muito, muito bom. A única coisa é que as pessoas não estão acreditando que é para ficar em casa. Então, às vezes você vê o ônibus. Eu moro numa rua que na frente da minha casa tem um ponto de ônibus. O circular passa na minha frente de casa. E, às vezes, a gente vê o ônibus com muita gente dentro. Pessoas idosas que poderiam e deveriam ter ficado em casa e que, muitas vezes, por cansaço de ficar sozinho, de não ter com quem conversar, acabam pegando o ônibus porque é uma forma delas se distraírem. A gente até falou, eu estava conversando outro dia com um amigo, a gente estava falando de repente, colocar uma perua para recolher idoso e devolver de volta para casa. Porque, vai para casa, né, deputado? No sábado retrasado, quando reabriu o comércio, porque estava tudo fechado, aí reabriu o comércio, porque Araraquara estava naquela tabela de cores do governador Dória, nós estávamos no amarelo, que era a terceira modalidade. E aí, Araraquara estava super controladinho, poucos casos, pouca gente. Nós tivemos acho que 6 ou 7 mortes só, lá tinha só 5. Então, assim, estava bem controladinho, né? Não estava uma coisa. E aí abriu o comércio, porque a portaria, o decreto, sei lá eu, do Dória, estabelecia que as pessoas poderiam sair, que tinha que, óbvio, ter todos os controles, está tendo todos os controles. Mas eu fiquei assustada 2 semanas atrás, no sábado, quando eu peguei meu carro. Falei, eu vou dar uma olhada com o vidro fechado, com a máscara, tudo certinho. Eu fui para o centro da cidade para ver o que estava acontecendo. Tinha fila na porta das lojas, fila no Loja 100, fila no Magazine Luiza, fila nas casas da... Não pode, né, deputada? Não pode. Deputada, eu queria continuar essa conversa aqui por mais 2 horas, viu? Porque a gente tem a senhora tem assunto demais, né? Eu sei porque eu te vejo lá sempre, né, no plenário. É impressionante quando a senhora sobe a tribuna, eu já até olho assim e falo, caramba, aí vai, porque sabe muito. Então a senhora tem assuntos, né, para debater demais. É uma inteligência impressionante.
Eu queria agradecer, deputada, a gente chegou aqui ao final do programa, mas eu espero fazer um outro programa com a senhora. Se a senhora se tiver disposição, se, né, se a senhora quiser, para a gente fazer um outro, para dar continuidade nisso aí, nesse bate-papo, tá bom? Entre em contato com a gente faz o que você achar que é legal. Maravilha. Fazer. Tudo que você quiser, a gente conversa, tá bom? Obrigado, deputado. Um beijo. Grande beijo para a senhora. Um grande beijo para você e para a sua equipe toda. Tchau. Obrigado, deputado. Até a próxima. Tchau. Até. Pois é, vocês acompanharam aí o Conexão Legislativa, né, com a deputada, né, muito simpática, deputada Márcia Lia, do PT. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.